favor, abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e o versículo de número 15, meus irmãos. Vamos estar lendo alguns versículos nessa noite, segundo livro das Crônicas, o capítulo 26 e o versículo de número 15. Não tira foto na hora que eu beber água, que vai ficar meio estranho, tá? Depois vocês fazem figurinha da gente, é? Eu sei disso. Eu estou no grupo, viu? Aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26 e o versículo de número 15. Deus abençoe o evangelista Erivaldo, presbítero Elimar, que não estiveram aqui domingo, porque estavam ministrando a palavra de Deus, né? O evangelista estava lá em Braga, né? E o presbítero Elimar, são primos, são irmão, glória a Deus, então, gêmeos, aleluia. E o presbítero Elimar estava ministrando em Amarante. Deus abençoe vocês, nós estamos juntos cooperando com todo o campo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26 e o versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Assim se propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou enquanto tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso, apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais aos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Tudo o que preciso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento adorando a Deus. Meus irmãos e irmãs, estamos falando, ministrando nestas terças-feiras sobre este tema tão pontual nos nossos dias, discernindo as vozes contrárias à voz de Deus. E nós estivemos ministrando há 3 terças-feiras atrás sobre essa introdução dessa passagem, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
creio que é primeira, capítulo 14, o versículo 8 a seguir, começa a falar: se o som da trombeta for incerto, quem se preparará para o dia da batalha? E ali Paulo está falando sobre a importância de nós entendermos aquilo que nós ouvimos. E nós ministramos aos irmãos sobre a importância de nós termos discernimento espiritual nos dias em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10 e o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E aí nós falamos aos irmãos: se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, logo aquilo que eu ouço influencia naquilo que eu creio e também naquilo que eu vivo, que eu pratico. Então, se nós não termos discernimento com as coisas que nós estamos ouvindo nesses dias, muito provavelmente nós viveremos uma fé superficial, uma fé tradicional, uma fé mais litúrgica que uma fé viva. E aí nós falamos sobre o perigo de nós não termos esse discernimento, então, nos dias em que vivemos, dias de apostasia, dias de engano, dias em que a Bíblia diz, não eu, que muitos falsos mestres e falsos ensinadores se levantariam, dias em que muitos teriam comichão nos ouvidos e buscariam para si doutores segundo os seus próprios desejos maus dos seus corações, suas concupiscências, e amontoariam para si homens e mulheres assim, que buscariam seus próprios benefícios, amantes de si mesmos, que negariam a verdade, dariam lugar à mentira, mais amigos dos prazeres, disse o apóstolo Tiago, do que amigos de Deus. E nós falamos sobre estes perigos, o perigo de darmos ouvidos a vozes contrárias, que não são de Deus, e não é a voz de Deus. Falamos sobre nós discernirmos bem, porque senão essas vozes contrárias nos levarão a descumprir, desobedecer as Escrituras. Essas vozes contrárias nos levarão a voltar em caminhos que Deus já nos tirou de lá, voltar a desejar entrar em portas que Deus já nos tirou de lá, já fechou, voltar a lugares que Deus já nos libertou de lá. Falamos sobre algumas coisas que devemos cuidar do nosso coração e ter este discernimento para que não possamos entrar então neste caminho de apostasia. E eu falei aos irmãos que nós iríamos começar a falar sobre quais são as vozes nos dias em que nós estamos vivendo, que querem nos tirar do caminho da palavra de Deus. Pastor Lindomar esteve ministrando aqui 2 temas fundamentais sobre o dinheiro. Muitos têm se perdido sobre o dinheiro, não é? E ele também falou sobre a questão, na terça-feira passada, dos relacionamentos, a importância de nós sermos bem resolvidos com Deus, comigo mesmo e com o próximo. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito pertinente, sobre uma voz que tem derrubado muitas pessoas, a voz do orgulho. Você pode dizer bem forte esse tema? 1, 2, 3. Eu sei que você não vai dar glória a Deus, não vai falar em mistério, mas é algo muito importante nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós lemos o livro, o segundo livro das Crônicas, o capítulo 26 e o versículo 15, nós estamos falando sobre o rei Uzias. Lembra do rei Uzias? Lá em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. O profeta Isaías foi contemporâneo do rei Uzias. Rei Uzias começou o seu reinado muito jovem. Rei Uzias começa a reinar depois de seu pai Amazias ter reinado 52 anos em Israel, em Judá. Então, ele começa o seu reinado muito cedo. E a Bíblia diz que ele busca ao Senhor, depende do Senhor, busca as direções de Deus. Irmão, se você ler o capítulo 25 e o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, você vai ver a história do rei Uzias, como Deus, no versículo 15, verdadeiramente, maravilhosamente ajudou o rei Uzias.
Olhe, eu fiz um breve resumo aqui das benfeitorias do rei Uzias. Versículos 6 e 7 do capítulo que lemos, ele venceu os filisteus. Versículo 8, recebeu presentes. Versículos 9 e 10, edificou torres e poços em Jerusalém e no deserto. Versículo 11, ele tinha um exército de 2.600 homens, destros na batalha. Versículo 13, ele tinha um exército de 307.900 homens bélicos, armados, preparados para a batalha. Versículo 15 diz que ele tinha máquinas, invenção de engenheiros para atirar flechas e grandes pedras. O versículo 15 diz que a sua fama voou até longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Mas esse homem que fez tudo isso, depois de ter todas estas conquistas, ele se esqueceu de quem providenciou estas conquistas a ele. Este homem, depois de vencer todas as guerras que lutou, de edificar tantas torres e invenções, e estabelecer um exército tão forte e poderoso, bem preparado, a voz do orgulho achou o seu coração, e ele caiu no perigo desta voz. A Bíblia usa uma expressão que ministra o meu coração. Eu escrevi até um livro sobre isso. Até que você se tornou forte. Está revelando o coração de alguém autossuficiente, que se esqueceu de quem o levantou, de quem o sustentou, de quem o colocou no trono, de quem deu condições para ele reinar. E muitos nesses dias estão vivendo uma vida cristã autossuficientes. São pastores de si mesmos, pessoas que não dão conta a ninguém, pessoas que não oram, não buscam a Deus, não têm uma vida espiritual, mas se colocam em uma posição de que não podem ser contrariadas, confrontadas. Nem a palavra de Deus tem acesso mais ao coração dessas pessoas. Por quê? Porque a voz do orgulho encontrou o coração delas. Foi aberto um espaço, e o diabo não precisa de um espaço muito grande para poder encontrar lugar em um coração. Basta uma brecha. Deus é um cavalheiro. O Espírito de Deus convence, como nós lemos aqui, da justiça, do pecado, do juízo, e nos guia à verdade, mas ele não nos força. O profeta Zacarias chega a dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, Deus usando ele. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele bate na porta dos corações, e se nós abrirmos, ele entra, e se nós não abrirmos, ele também não força. Deus respeita o livre arbítrio dos homens que ele mesmo deu a nós, e nós cremos assim. Agora o diabo, ele precisa de uma brecha, uma legalidade. E o perigo de nós abrirmos esta brecha e esta legalidade é que a voz do orgulho pode entrar dentro dos nossos corações. Irmãos, a voz do orgulho encontrou lugar no coração do rei Uzias, e ele não deixou o trono. A voz do orgulho encontrou lugar no coração do rei Uzias, mas ele não tirou a coroa. Ele continuou reinando. Ele continuou frequentando o templo. Ele continuou dentro da igreja. Ele continuou servindo nas suas funções. Esse é o perigo da voz do orgulho. Porque a voz do orgulho, quando encontra o coração de alguém, lugar para que ela possa entrar, ela não te derruba da noite para o dia. Ela vai tomando os nossos corações, tomando o coração de alguém que deu lugar a ela, e vai tomando esta pessoa por dentro. Ela não deixa a sua função, ela não deixa de congregar, mas agora ela crê que não precisa de ninguém, e vive uma vida como se não dependesse do Senhor. A voz do orgulho tem encontrado o coração de muitos obreiros e líderes, de muitos crentes, que batem no peito e dizem: não preciso de ninguém, eu sei tudo, ninguém precisa me aconselhar, ninguém precisa me falar nada. É a voz do orgulho que leva estas pessoas a se esquecerem de quem deu a vida a elas,
De quem foi aquele que deu a elas tudo o que elas têm? De quem é aquele que dá o ar que elas respiram? Muitos estão vivendo como loucos, porque creem que não precisam do Senhor. A voz do orgulho, então, nos leva a este sentimento de independência, onde nós não dependemos de Deus para nada, segundo a crença que a voz do orgulho gera dentro de nós. John Piper chega a dizer que o orgulho é tão perigoso porque o orgulho foi o primeiro pecado. E ele não se originou na terra, ele se originou no céu. Lúcifer deu lugar à voz do orgulho no seu coração. E agora quis colocar o seu trono ao lado do trono de Deus. Agora quis ocupar um lugar que não era dele, receber uma adoração que não era dele, receber uma glória que não era dele, receber uma honra que não era dele, porque só a Deus pertence honra, glória e louvor. Nem anjo, nem demônio, nem homem na terra, nem mulher, a ninguém, só ao Senhor. E nós somos servos uns dos outros, é o que a Bíblia diz. Meus irmãos, a voz do orgulho é aquela que dá lugar a todos os demais pecados. Se tem uma voz que nós devemos nos guardar, é a voz do orgulho. Olha o que John Piper diz: toda criatura que cai nesta perigosa cilada enfrenta o Deus Todo-Poderoso sem o menor temor. Isto porque o orgulho cega o entendimento. Ele faz seus escravos pensarem que podem tomar o lugar do onipotente Deus, ou que podem ser uma criatura superior às outras. Mas isto é um engano, um caminho que leva tudo à destruição. Cuidado com a voz do orgulho. A voz do orgulho faz reis se converterem em monstros. A voz do orgulho faz homens se converterem em demônios. A voz do orgulho fez o querubim ungido se transformar em uma metamorfose, no ser mais tenebroso que já existiu e existirá em toda a história, o diabo. É o orgulho que faz estas coisas. Nós podemos sorrir, fingir que está tudo bem, mas Deus conhece o nosso coração. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que ter na nossa consciência cristã, é que de Deus nós não podemos esconder coisa alguma. Os olhos dele, a Bíblia diz que são como chamas de fogo, que contemplam os maus e os bons. Olha o que diz o Salmo 139, para onde fugirei? Para onde me esconderei? Ele conhece todas as coisas. O orgulho, a palavra orgulho significa opinião elevada ou desordenada da própria dignidade, importância, mérito ou superioridade, seja como alimentado na mente ou conforme demonstrado na conduta. Pode ser algo que alguém pense de si mesmo, ou até fale ou faça coisas que revelem isso. A voz do orgulho tem derrubado muitas pessoas. Por quê? Porque a voz do orgulho nos faz buscar uma honra que não é nossa. A voz do orgulho nos faz buscar a glória que é de Deus e deseja trazer ela para nós. A voz do orgulho é o que o diabo oferece a Jesus na tentação de Mateus 4, Lucas 4. Quando ele oferece todos os reinos da terra e o poder deles. A voz do orgulho nos faz buscar esta honra pessoal, temendo a nossa própria imagem, querendo nos fazer sermos mais notáveis, mais vistos, melhores, superiores que Deus e que as pessoas que estão perto de nós. É loucura da minha cabeça ou a voz do orgulho tem tomado muitos corações nesses dias? O que a Bíblia fala sobre o orgulho? A Bíblia diz, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Hoje eu vou precisar da ajuda do pessoal bem rápido aí. Olha o que diz a Bíblia. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Tem uma tradução desse versículo que fala que Deus odeia
a soberba e a arrogância. Tiago 4,6, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então Deus se opõe ao orgulho. Provérbios 16:18, olha o que a Bíblia diz. Melhor é o pouco com justiça. Oh, misericórdia. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede. O orgulho derruba, faz cair. Provérbios 29:13, olha o que a Bíblia diz, que o orgulho do homem o humilha, o pobre e o usuário se encontram. Não, misericórdia, 29:23, aleluia. A soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. Romanos 12:16, a Bíblia diz que nós, cristãos, não devemos ser orgulhosos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos? Temos competições no nosso meio. Temos comparações, quem é melhor, quem prega melhor, quem Deus usa mais, quem canta mais. Isso não pode existir no coração de alguém que aceitou Jesus de verdade. O orgulho desvia o nosso foco de amar o nosso próximo para competir e comparar. Quando deixamos o orgulho e a voz do orgulho nos influenciar, ela toma conta dos nossos corações e nos faz esquecer que Deus nos criou igualmente e, consequentemente, deu dons, propósitos e pontos de vista diferentes e que Ele nos trata com uma reta justiça. O orgulho nos faz creditar com as nossas realizações, ou seja, tomar o crédito daquilo que nós fizemos, tomar o crédito daquilo que Deus nos dá graça para fazer. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, olha o que a Bíblia diz. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Paulo está falando sobre o perigo de nós tomarmos uma honra de algo que foi Deus que nos deu, que não é nossa. Ele está falando sobre os dons espirituais, a obra que é só o Espírito pode dar a nós. E não tem gente que por causa dos dons não se orgulham e dizem que são mais usados, que são melhores, que são mais capazes. Mas quem dá aos homens os dons espirituais, senão o próprio Espírito Santo? O nosso orgulho pecaminoso nos tenta ser autossuficientes, em vez de depender de Deus. E foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Mas Uzias não foi só ele que passou por esta experiência na Bíblia. Existem outras pessoas, outros personagens bíblicos que passaram pela influência da voz do orgulho e deixaram ela entrar nos seus corações. O rei Davi teve que lutar contra o orgulho quando ele pede um censo nos últimos dias do seu reinado, e o Senhor pesa a mão sobre ele, porque ele conhecia a intenção do coração de Davi. Não era ter algo administrativo, não era isso. Davi queria se orgulhar do número de pessoas em Israel e do número dos guerreiros de Israel, e Deus pesou a mão sobre ele. O orgulho do rei Ezequias o levou à desobediência. Nabucodonosor foi expulso de seu reino por tomar um crédito pela construção de Babilônia. Foi pastar, meu irmão. Herodes foi morto e comido por vermes porque ele assumiu o status de um Deus em vez de louvar o único e verdadeiro Deus. Uma vez que o orgulho começa a dominar o coração de alguém, reis agem como tolos, anjos se tornam demônios e homens passam a viver como animais. Irmãos, se a humildade nos faz parecidos com Jesus, olhe para cá, o orgulho, ou a voz do orgulho nos faz parecidos com quem? Com o diabo. Se a humildade nos faz parecidos com Jesus, o orgulho nos faz parecidos com o diabo. E tem muita gente
com aparência de Jesus, mas com coração de diabo. Por isso Jesus vai falar em Mateus capítulo 7, que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz a obra. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que significa iniquidade? O pecado do orgulho que está oculto no coração. Fez, mas não foi para a glória de Deus. Cantou, mas não foi para a glória de Deus. Limpou a igreja, mas não foi para a glória de Deus. Evangelizou, mas não foi para a glória de Deus. Foi buscando seguidores para si e não para Jesus. Uzias nos ensina, meus irmãos, quais atitudes têm aqueles que dão lugar à voz do orgulho. Que consequências isso trazem para nós? Nós vamos falar, nesta meia hora que nos resta, sobre estas atitudes que o rei Uzias vai ter depois que a voz do orgulho encontra lugar no seu coração. A primeira coisa que acontece com o rei Uzias é que a voz do orgulho o levou e nos leva a nos exaltar até que venhamos nos corromper. Versículo 16. Mas havendo-se fortificado, olha o que a Bíblia diz: exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele se exaltou na presença daquele que já era exaltado e é sobre todas as coisas. O orgulho encontrou lugar, e junto com o orgulho, a corrupção. Ele se corrompe, ele se esquece de quem é aquele que o colocou ali. Quantas vezes nós temos esquecido de quem tem nos dado tudo o que temos? Quantas vezes a exaltação encontra lugar nos nossos corações? Deus pode falar ou a voz do orgulho ainda domina? Quantas vezes a exaltação está mais viva do que a humildade de Cristo dentro dos nossos corações? Sabe quando isso vai ser revelado? Quando alguém te contraria, quando você recebe uma ofensa, quando alguém toca na sua ferida, pisa no seu calo, toca onde dói. Como nós reagimos como cristãos? Que palavras saem da nossa boca? Que pensamentos estão na nossa mente? Que sentimentos estão no nosso coração, irmãos? Porque Jesus, sendo provado, não se exalta. Jesus nos dá o exemplo. Amigo, aqui vieste. Se fosse a gente, puxava a espada de Pedro, cortava a orelha do Judas, o pescoço e tudo, irmão. Não é? Ou é só lá de onde eu nasci que a gente é assim? Não é, não. Mas ele se exalta e se corrompe por causa desta exaltação. Quantas pessoas corromperam seus corações porque se exaltaram? Exaltaram dentro de algo que Deus chamou para fazer com excelência, com amor, com humildade. Se exaltaram dentro da casa de Deus, se exaltaram dentro dos seus lares. E por causa disso, corrompeu a inocência do seu coração, perdeu o primeiro amor, perdeu a motivação de servir a Deus, perdeu a motivação de estar na casa de Deus. Tem gente que não vem na igreja porque diz: esta igreja já não está mais no meu padrão, na minha qualidade de pessoa. Tem gente que já não consegue mais ter comunhão porque se exaltou. Nabucodonosor creu que tudo o que estava acontecendo foi por causa da sua força. Olha o que diz Daniel capítulo 4, o versículo 33. Nabucodonosor se exalta, olhando para o seu reinado. Daniel 4, 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi malhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e suas unhas como as das aves. Olha a consequência da exaltação de Nabucodonosor. Deus não se agrada de quem se exalta.
No mundo, exaltar-se pode parecer bonito. Ter razão pode parecer a melhor coisa. Mas na vida cristã, exaltação é pecado. É pecado. Tem alguma coisa fora da Bíblia aqui? Não. Então recebe essa palavra. Olha o que acontece com ele. Foi pastar, irmão. Cuidado para não pastar. Cuidado para Deus não pesar a mão e não permitir as humilhações nos alcançarem, só para nos fazer lembrar. Às vezes Deus permite até uma dor de barriga, sabia? Só para lembrar que a gente é pó, que se Ele não tiver misericórdia, desmaia sentado, não é? Nós não somos nada, Deus é tudo. Olha o versículo 34. Quando Nabucodonosor foi restaurado, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Foi aí que o entendimento de Nabucodonosor voltou a ele, e ele foi restabelecido como homem e como rei. Deus é soberano e sobre todos nós, meus irmãos. Eu lhe faço uma pergunta nessa noite. Quantas vezes Deus terá de pesar a mão sobre nós e permitir situações só para nos fazer lembrar que a exaltação não é o caminho que Ele tem para nós? Quantos processos Deus vai ter que nos submeter para que nós possamos lembrar que sem Ele não podemos nada? Olha o que diz Lucas capítulo 14 e o versículo 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será. Jesus está falando sobre alguém que é humilhado ou alguém que se humilha? Alguém. Então são duas coisas diferentes, não são? Está falando sobre dois tipos de pessoas: as que se exaltam e as que se humilham. Aquele que se exalta não é aquele que é exaltado por outro, mas aquele que exalta a si mesmo, será humilhado. Será humilhado. Quanta gente que enche a boca para falar das suas próprias virtudes, mais do que Jesus na sua vida. Aquele que busca a sua própria glória, irmão, misericórdia. Nem Jesus buscou a sua própria glória, porque ele viveu uma vida sem glória. Filipenses 2,5, a Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória, e ele se humilhou a si mesmo. Isaías 2,11, olha o que a Bíblia diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Vai ter um dia que dinheiro não vai poder exaltar ninguém, roupa de marca não vai exaltar ninguém, perfume importado não vai exaltar ninguém, carro caro não vai exaltar ninguém, nem orgulho pequeno e nem orgulho grande, irmão. Só o Senhor vai ser exaltado. Quando a voz do orgulho encontra lugar, ela leva à exaltação até a corrupção do homem. Quando começa a queda do rei Uzias, não foi quando ele entra no templo, foi quando a voz do orgulho encontra lugar no seu coração. Quantos estão sendo abençoados? Em segundo lugar, a voz do orgulho nos leva à rebelião contra Deus. Hoje nós falamos muito sobre rebelião de igreja, aqueles que dividem as igrejas e abrem outras igrejas e levam os irmãos para outro lugar. Nós sabemos que isso não é correto, mas nós falamos muito pouco sobre a rebelião contra Deus.
O que é rebelião contra Deus? É desobediência àquilo que Deus ordena. Olha o que diz o versículo 16: e ele transgrediu contra o Senhor seu Deus. Tem uma tradução que diz que ele se rebelou contra o Senhor. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Eu vou repetir algo que eu falei há 2 ou 3 domingos atrás aqui na igreja. Você pode estar bem com seu pastor, você pode estar bem com a sua família, mas se você não estiver bem com Deus, não adianta. Se não tiver a bênção de Deus, meu irmão, comunhão com o céu, não resolve. Muitos estão bem com a liderança, muitos estão bem em casa, mas não estão bem com Deus. E se não estiver bem com Deus, não tem céu, não tem renovo, não tem graça do Espírito Santo. Ele se rebela, ele peca conscientemente do que estava fazendo. Ele peca com consciência. Ele entra no templo, ele toma um incenso e ele oferece ao Senhor, sabendo que não deveria fazê-lo. Uzias poderia argumentar, meus irmãos, mas eu estou oferecendo a Deus incenso, eu estou adorando a Deus, eu estou oferecendo ao Senhor algo. Só que Deus não chamou ele para fazer isso. Deus chamou ele para ser rei, não para ser sacerdote. Deus chamou Uzias para ser rei e não para ministrar diante do Senhor. Ele ministrava aos homens. Irmãos, Deus não quebra princípios. Deus não quebra o princípio de autoridade que Ele estabelece. Nós temos que entender estas coisas. Ele peca. Para Azarias ser menor ou maior não importava aqui. Porque Azarias e os 80 sacerdotes foram estabelecidos por Deus através da lei de Moisés, segundo as descendências das suas famílias. Deus não descumpre a sua palavra para agradar o homem. Homens descumprem as suas palavras para agradarem os outros, mas Deus não. Saul foi um exemplo de rei que fez isso. Não deixa o trono imediatamente, mas perdeu a bênção de Deus para a sua descendência. Queria estar bem diante do povo, mas não estava bem diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 23, o profeta Samuel vai liberar uma palavra ao rei Saul, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Muitos estão ocupando altares, pregando, profetizando, mas já foram rejeitados por Deus. Eu estava orando um dia por alguém em determinado lugar, em determinado país, para os irmãos não terem nenhum revelamento. E Deus falou ao meu coração: não tenhas dó de Saul. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Outra situação, orando por uma pessoa. Isso não é sempre, mas às vezes Deus fala comigo claramente sobre situações. E Deus falou, eu estava orando por um pastor, e Deus falou comigo: repreendas o conselho de Aitofel. Coisas assim, que Deus vai falando conosco e nos vai levando a entender no mundo espiritual, sem conversar com as pessoas, sem saber, mas Ele sabe e Ele conhece. Para que repreendesse a manipulação, as coisas que os homens fazem, infelizmente, e atuam, que Deus não tem nada a ver com isso. Que Deus seja exaltado e todo homem seja humilhado. Pessoas que estão bem diante do povo, mas não estão bem diante de Deus. Irmãos, nós não podemos nos rebelar contra o Senhor, porque nós vamos ficar sem o céu. Não adianta tentar maquiar uma situação. Não adianta falar bonito, cumprimentar, sorrir, abraçar, mas está escondendo aquilo que pode te matar espiritualmente. Nós temos que olhar para o céu e dizer: Jesus, tira tudo que o Senhor quer tirar do meu coração. Lava a minha alma. Senhor, a oração que o salmista faz: olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau, e se houver, me mostra, para que eu me arrependa e me converta.
Senhor, tira tudo que o Senhor pode tirar e quer tirar, mas não me tira o céu, porque eu quero o céu. Esse deve ser o coração de um crente, meu irmão. A voz do orgulho nos leva a exaltar até nos corrompermos. A voz do orgulho nos leva à rebelião contra Deus. A voz do orgulho, em terceiro lugar, nos leva à perda da capacidade de ouvir. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e isto não será para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, enquanto tinha o incensário na sua mão. Irmãos, 81 sacerdotes, falando para um rei que se exaltou na presença de Deus, que pecou contra Deus, que transgrediu contra o Senhor, e ele não ouviu, não fez caso. Ele perdeu a capacidade de ouvir, porque o orgulho faz isso, nos faz não ouvir ninguém. Ninguém tem capacidade de me aconselhar aqui. Ninguém tem capacidade de emitir opinião alguma, porque eu sei tudo. É o que o orgulho faz. O orgulho nos faz crer que sabemos de tudo e por isso ninguém pode dizer nada. O orgulho, a voz do orgulho nos faz crer que ninguém tem capacidade de nos aconselhar. A voz do orgulho nos faz crer que não precisamos ouvir ninguém, nem a Deus. Porque a voz do orgulho nos leva a nos blindarmos dentro de nós mesmos. E quem guia e quem ordena não é o Espírito Santo, mas é a sua própria carne, a sua natureza caída. Porque o orgulho não vem de Deus. O orgulho é algo que quando encontra lugar toma a nossa carne. E a carne é pior que o diabo. O apóstolo Paulo, quando fala sobre o diabo, o apóstolo Tiago, quando fala sobre o diabo, ele diz: irmãos, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: fugi dos desejos da carne. Tiago dizendo a nós que nós devemos resistir ao diabo, mas Paulo está mandando a gente fugir da carne. O que é pior, resistir ou fugir? Fugir, irmão. Porque a carne é pior. Quando ela toma o coração de alguém, irmão, sabe quem é o crente carnal? É o crente que uma vez foi natural porque não conhecia Deus. Depois teve um encontro com Deus, passou a ser o crente espiritual. O homem espiritual, ou a mulher espiritual. Mas agora a voz do orgulho encontra lugar. E ele deixa de ser espiritual e se torna carnal. O carnal não é aquele que não conhece a Deus. O carnal é aquele que um dia conheceu a Deus e se apostatou. Aqueles que não conhecem a Deus são homens e mulheres naturais, que nunca tiveram um encontro. Carnais são aqueles que têm um encontro e abandonaram o dono do encontro. A voz do orgulho nos faz não ouvir ninguém. Deus sempre levanta alguém para nos avisar. A Bíblia fala sobre a importância de ouvir. Fala, e nós vamos falar sobre isso. Mas o orgulho, quando encontra lugar, nos faz crer que nós não precisamos de conselho nenhum. Irmão, eu aprendo até com meu filho que vai fazer 4 anos. Nós podemos aprender até com os animais do campo. Olhando para as aves, olhando para a erva do campo, nós aprendemos. Imagine ouvindo um conselho sendo bíblico. Devemos ouvir. Só que a voz do orgulho nos leva a não ouvir. A crer que nós somos sabedores de tudo, donos de tudo, seres perfeitos. Tiago 1,19, a Bíblia diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Quem está falando sou eu ou é o apóstolo Tiago?
Então, o que está acima de todas as coisas não são as Escrituras? Já ensinei aos irmãos, as Escrituras estão acima das nossas opiniões pessoais. Eu posso falar qualquer coisa, se contraria a palavra de Deus está acima de tudo. Pode ser grande, pequeno, famoso, desconhecido, a palavra de Deus está acima de tudo. Olha o que diz Eclesiastes 7:5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Repreensão e canção são duas coisas diferentes. Uma repreensão é aquilo que nós não gostamos de ouvir, mas uma canção sim. Salomão está dizendo, pode ser até algo que você não goste, mas ouça, porque vai te fazer bem. Mas tome cuidado até com aquilo que você acha que é bom, que não vem de pessoas que não têm sabedoria. Provérbios 28:9, olha o que a Bíblia diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem não dá ouvidos à palavra, até a oração é abominável. Mateus 13:9, olha o que a Bíblia diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, esse ouvido que Deus te deu, não é de enfeite. Nem o meu também, viu? Não é de enfeite, é para nós ouvirmos. Mateus capítulo 7, versículo 24, olha o que a Bíblia diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, só vai praticar se ouvir. Se não ouvir, não tem como praticar. E hoje nós temos pessoas que creem que ninguém pode falar nada. Se Deus quiser tomar uma criança e ela subir nesse altar e Ele falar conosco, nós temos que ouvir a Deus. Eu tenho um amigo lá do Nordeste, que quando nós estávamos em 2015 numa escola de missões, 30 dias, ele falou para mim, eu tenho uma revelação de Deus para ti, varão. Eu digo, pois então fale. Se Deus usou uma jumenta, Ele também vai usar você. Eu fiquei olhando para ele, está me chamando de jumento, mas eu recebo, aleluia. Se ele abriu a boca de uma jumenta para falar com um profeta desviado, como não vamos dar ouvidos ao que Deus quer falar conosco? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Os irmãos entendem? O orgulho nos faz privar os nossos ouvidos e não darmos ouvidos a nada e ninguém. Quarto lugar, a voz do orgulho faz com que a ira entre facilmente no coração. Eu vou acelerar para nós terminarmos. Ele se indignou contra os sacerdotes. Tem uma tradução que diz que ele se irou. A ira entrou no coração, porque onde a voz do orgulho habita, a ira também entra facilmente. Tem muito crente irado por aí, irmão, que esconde a ira da esposa, mas briga no trânsito. Às vezes dentro de casa, misericórdia. É só o sangue de Jesus, ou como dizia o meu pai, o cordeiro inteiro, para poder salvar. Não é? Crentes irados. Ninguém pode falar nada. Não pode brincar com o irmão. Se ira. Quer partir para a briga. É misericórdia, mas quantas situações que a gente descobre, infelizmente, como pastor. Teve uma situação que um irmão faz uma coisa que não deveria fazer, imoral, dentro da igreja. Eu falei, rapaz, não faça isso. Nós estamos na casa de Deus, e mesmo se não tivesse, nós devemos ter temor. Fechou os punhos, eu vou bater em ti, pastor Marcelo. E digo, pois, vai bater então, vai bater. Mas continua errado. Aí me olhou assim, misericórdia. Parece que caiu em si. Teve um outro que falou para mim no telefone, eu vou tirar minha vida. Eu falei, não, eu vou chegar aí, nós vamos conversar. Se tu vir aqui, eu vou te matar. Digo, meu Deus. Eu falei para ele, eu já morri, varão. Estou chegando aí. Crente irado. Crente irado.
Qualquer coisinha quer brigar, quer sair nos tapas. Né? Reunião de obreiro, que os obreiros saem no soco. Uma vez eu saí de um culto, 2 irmãs se estapeando na porta da igreja. Não, mas isso só acontece no Rio Grande do Sul. Aqui não. Misericórdia. Uma vez o irmão tirou o disco da bateria para jogar no outro. Meu Jesus, mas Deus conhece os nossos corações. Nós nos escandalizamos. Só que se as pessoas conhecessem nossos corações. Tem gente que qualquer coisa sai da bênção. Eu morei numa casa de recuperação 8 meses, porque meu pai era pastor da casa de recuperação, eu fui ajudar ele. Era jejum, oração e Bíblia o dia inteiro, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Eu nasci na praia, né? E tinham as dunas de areia e nós íamos orar nas dunas todo dia. Coisa boa, irmão. Coisa boa servir a Deus. Mas quando os irmãos começavam a se irar, um olhava para o outro e dizia: saiu da bênção, meu irmão, saiu da bênção. Está irado. Porque a ira nos tira da bênção de Deus. 2 Reis 5:12, Naamã se indignou e foi embora sem o milagre. Gênesis capítulo 4, Caim se irou e matou seu irmão Abel. Moisés se irou, feriu a rocha e perdeu a terra prometida. A ira descontrolada pode causar danos nos relacionamentos, tira a paz, leva ao pecado, tira o discernimento. A ira traz consequências irreversíveis, a ira traz separação de Deus. Por isso, Colossenses 3:8, olha o que a Bíblia diz, e eu já vou terminando. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Tira a ira do seu coração. Crente tem maturidade de sentar, conversar, perdoar e seguir a vida. Fora disso, irmão, nós estamos em pecado. Tem que ser mais claro que isso? Não tem. A voz do orgulho, em 5º lugar, nos faz crer que os títulos salvam. Versículo 18. E resistiram o rei. Ele achou que porque ele era rei, ele podia fazer o que queria. Ele achou que porque ele tinha o título de rei, ele podia transgredir, pecar, fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Títulos são responsabilidades e não garantia de acesso livre para fazer o que quer, o que dá na cabeça. Títulos são responsabilidades, irmãos. É mais responsabilidade que privilégio. É mais responsabilidade que bênção. É saber que eu vou dar conta diante de Deus do que Ele me chamou para fazer. Do que Ele não chamou, Ele não vai nem ver, nem quer o que Ele não nos mandou fazer. Ele nem aceita, porque Ele não mandou. Tem gente que por causa do título crê que pode fazer tudo, mas ninguém está acima do Senhor. Ninguém está acima do Senhor. Segundo a palavra de Deus, títulos são mais uma questão de função e responsabilidade. Hoje, misericórdia, irmãos, eu sou diácono, tem que me respeitar. Senão, você vai ver. Você está proibido de entrar nesse banheiro. Eu já vi essas coisas, irmão. Eu sou pastor. Você não está abençoado. Irmão, quem abençoa? Então, ninguém está acima do Senhor. Quem pode dizer para Deus o que Ele pode ou não fazer? Ninguém. Não adianta o homem colocar a mão aonde Deus não ordenou, não vai dar certo. Olha o que diz Lucas 22, 24. Olha o que diz aí, até o 27.
Lucas capítulo 22, versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Vamos lá, varão. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem está à mesa na lógica humana. Porventura não é quem está à mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Isso é o que Jesus está dizendo, não eu. Briga com ele depois. Ele está dizendo assim, ó, entre vocês as coisas devem ser diferentes. Não tem que ter competição para ver quem é o maior. Porque na minha lógica, grande é quem serve, não é quem é servido. Ele está falando sobre a função daqueles que desejam servir a Deus. O sentimento daqueles que desejam servir a Deus. É servir, não serem servidos. 1 Pedro 5,2, olha o que a Bíblia diz. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque é de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está falando sobre aqueles que exercem liderança na igreja e pastoreiam o rebanho de Deus. O sentimento que devem ter: este rebanho não é meu e não é dos obreiros, ele pertence a Deus. Mateus capítulo 20, versículo 25, Jesus também fala sobre isso. Filipenses 2, 3, 4, Jesus, o apóstolo Paulo está falando sobre o exemplo de Jesus na sua humildade e como nós devemos servir assim também. Irmãos, Romanos capítulo 11, 34, põe aí por favor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, 35, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Deus está sobre todos nós. Você é alguém que tem um título, um cargo, uma função, vamos dar conta disso, mas Deus está acima de nós. Nossos títulos de reconhecimento humanos nos fazem mais responsáveis diante dos céus e não cheios de privilégio. O título de Uzias não livrou das consequências. Lúcifer era querubim ungido e não foi livrado das consequências. Sansão era juiz e não foi livrado das consequências. Israel era a nação que Deus escolheu e não foi livrado das consequências. Porque ainda achamos que os nossos títulos irão nos salvar. Na verdade, se não termos um entendimento correto sobre eles, irão nos condenar. Irmãos, a voz do orgulho nos distorce o entendimento e o discernimento. A voz do orgulho, em sexto lugar, nos torna leprosos. Versículo de número 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Uzias vai morrer leproso, dentro de uma casa, separado. Sabe o que era ser leproso na época em Israel? Era ser condenado ao isolamento, não ter contato humano mais com ninguém. Mesmo sendo rei, a lepra tomou. E essa lepra não veio de causas naturais, ela veio de causas espirituais. O que era a lepra? A lepra era uma doença que ia consumindo a carne por dentro. As feridas iam crescendo, corroendo. As cartilagens do corpo humano iam caindo, orelhas, nariz. Isso, a carne ia sendo consumida. Tem gente que não tem lepra física, mas está leproso espiritualmente. A carne está consumindo sua vida. Está escondendo de todo mundo que nem Naamã.
mas Deus vê por trás das armaduras da gente. Miriam ficou leprosa também. Foi se meter onde não devia. Deus disse para ela: sobre isso eu não lhe perguntei. Você está criticando o que eu não te mandei criticar, Miriam. 7 dias de lepra para você, receba. Ficou 7 dias de vergonha, de humilhação. Por quê? Porque se meteu onde não deveria. Cuidado, não podemos fingir que estamos bem diante de Deus. Devemos nos humilhar na presença de Deus. A pergunta é: como podemos ser livres da voz do orgulho? E eu termino aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 a seguir, coloque aí por favor. Nós vamos ler até o versículo de número 10. Capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Uzias se fez forte e enfraqueceu. Paulo entendeu que as suas fraquezas eram os motivos que o levavam a ser dependentes de Deus e por isso fortalecidos pelo Senhor. Coloca no versículo 7, por favor. Olha o que Paulo está dizendo: que Deus, mesmo ouvindo as orações que ele fez, não tirou o espinho na carne. Quem quer vencer a voz do orgulho? Então entenda uma coisa: não podemos viver sem o nosso espinho. Nós precisamos. Eu sei que isso contraria muita coisa que é pregada hoje. Deus vai te abençoar. Ele vai curar todas as suas enfermidades. Ele vai abrir todas as portas. Você não vai ter nenhum problema. Venha para Jesus. Todos os seus problemas vão se acabar. Não. O apóstolo Paulo, que não é um homem nem comparado, nem pertinho de nós com o que nós somos hoje, que foi o segundo homem mais influente no cristianismo, porque Jesus foi o primeiro. Ele ora e diz: Senhor, esse espinho, esse problema, essa enfermidade, há uma discussão teológica terrível e nós não vamos entrar nisso aqui, mas é algo que dói, é algo que machuca. Isso aqui está me dificultando a vida. Tem um mensageiro de Satanás que está me machucando. E ele ora e Deus diz: eu não vou tirar. Eu não vou abrir a porta. Eu não vou girar a chave para ti, Paulo. Porque esse espinho é para que você não se exalte. Esse espinho é para que você seja dependente. Esse espinho é para te levar para perto de mim. Esse espinho é para fazer você lembrar que nenhuma revelação substitui a dependência a mim, Paulo. Aleluia. É esse espinho que te leva a se aproximar ao trono da minha graça. Uma observação: o espinho de Paulo não é um pecado. Não é um pecado. Isso é claro no texto. É uma dificuldade que está sobre ele. Muitos dizem que era um problema de vista, um problema que estava ali físico, problema nas pernas, cada um fala uma coisa, não sabemos ao certo. Mas era algo que fazia com que Paulo não se exaltasse pelo que havia recebido do Senhor, e levasse ele cada vez mais à presença de Deus.
E ele cada dia mais descobrisse o Deus que tinha uma graça que era suficiente para ele e é para nós. Deus disse: Paulo, eu não vou tirar o espinho, eu não vou tirar. Isso é para te fazer mais dependente, isso é para te fazer lembrar que a minha graça basta, e o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aplicando para nós, irmãos, Uzias se fez forte e caiu. Deus disse: Paulo, eu não vou te fazer forte, eu vou te fazer fraco nessa área, para que você dependa de mim. E não esqueça que quem revela, quem faz, quem te levanta, quem te dá graça e quem te capacita sou eu. Paulo, você estudou, Paulo, você foi formado aos pés de Gamaliel, você é da tribo de Benjamim, você foi fariseu, a mais severa seita entre os judeus, mas tudo isso não foi nada, porque é a minha graça, Paulo, que te basta. E quando você estiver fraco, dependente de mim, quando você dobrar os seus joelhos, Paulo, e dizer: Senhor, está difícil o fardo, você vai lembrar que a voz do orgulho não está no seu coração, porque você tem a mim como seu único Senhor, e você depende de mim exclusivamente. Esse espinho nos faz lembrar que nós dependemos de Deus. Tem coisa que Deus não vai tirar, meu irmão, Ele só vai te dar graça. Tem coisa que Deus não vai tirar, Ele só vai te dar graça. Eu faço uma oração, minha sogra uma vez me disse: rapaz, você é ousado para fazer uma oração dessa. Mas eu oro para o Senhor e digo: Senhor, não me dê nada que me roube de Ti. E o dia que o Senhor vê que eu vou me perder, me leva. Mas eu não quero perder o céu. Eu não quero achar que eu sou forte por mim mesmo. A voz do orgulho tem derrubado muitos. Não queira viver sem o espinho. Por muitos dias vai doer, vai incomodar, vai ser difícil, vai te trazer limitações. E você vai ter que buscar Deus e Ele vai dizer: eu te ajudo mais uma vez. Eu vi Deus se mover de uma forma tão poderosa quando minha esposa estava passando por aquela enfermidade. Nós pegamos Covid, eu fiquei com o pulmão comprometido. E eu lembro que saí da quarentena e eu tinha uma agenda para pregar. E foi lá no Campo Limpo, lá no Pastor Rafael, que um dia vai estar conosco aqui em nome de Jesus. E eu lembro que eu estava com a voz fraca, muita dificuldade, a respiração comprometida ainda, custando a voltar. E eu lembro que eu fui, Deus nos deu uma palavra, eu ministrei a palavra. E no final, parecia aqueles cristãos tradicionais, vocês sabem como é, né? Estamos aqui bem calmamente, assim, bem tranquilo, meio luterano, assim. Que Deus abençoe os nossos irmãos luteranos, é um estilo diferente. Mas no final veio uma graça do Espírito Santo tão poderosa. Eu fiz um apelo, irmão, veio gente para o altar reconciliando com Jesus. Eu lembro que eu estava sozinho, eu voltei dirigindo, chorando na presença de Deus. Eu olhei para o céu e digo: é o Senhor que faz. Nós não podemos, nós não temos, nós não somos. Quem já pregou com dor de barriga aqui diz amém. Aleluia, está vendo? Não sou só eu. Um dia eu fui pregar com dor de barriga, irmão, misericórdia. Não podia dar um grito, não podia se esforçar. Controla aqui, aleluia. E eu fiz um apelo lá no Rio Grande do Sul. Pastor Marciano vai lembrar dessa história depois. No final do culto veio o pessoal, eu abracei um senhor, ele começou a pular e gritava: eu estou vendo, digo amém. Eu também estou vendo que se eu não sair daqui, o negócio vai ficar difícil. Mas eu subi no altar e eu pensando: Jesus, misericórdia. E a perna chegava a tremer, irmão. E a igreja glorificando,
um avivamento do céu. E eu não entendi nada, mas o pastor pegou o microfone e começou a falar que aquele irmão era o vizinho da igreja que era cego. E naquele dia Jesus curou ele da visão. Eu fiquei olhando, eu lembrei do texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 10 ou 10, 15. Pela graça de Deus sou o que sou. Eu trabalhei mais que todo mundo, mas não foi eu. Foi a graça que habita em mim. Glorifiquei a Deus, é Deus que faz. Nos seus piores dias, parece que é o momento que Deus mais quer te usar. E o espinho está lá, e parece que o inimigo aperta o espinho, e pisa no espinho, e vem te esbofetear, e Deus quer fazer ainda mais. Por isso não ore, Senhor, tira o espinho. Não precisa nem orar, que Ele não vai tirar. Diga para o Senhor, me ajuda a entender que eu preciso depender de Ti todos os dias, e que a Tua graça é suficiente para mim. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, mas eu não vou fazer nenhum apelo. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar dessa noite e vamos dizer: Senhor, livra-me da voz do orgulho, livra-me da autossuficiência, lava minha alma e o meu coração, blinda minha alma. Vamos orar e vamos dizer: Senhor, não deixa eu esquecer que é o Senhor que faz, que as coisas podem acontecer, mas é o Senhor que deve ser glorificado. Ore ao Senhor e diga: Senhor, não deixa eu esquecer que tudo é Teu e nada é meu, que todas as coisas são Tuas e que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Pai, nós oramos nessa noite, segundo a direção que Tu tens dado a nós. Nós oramos, Senhor Jesus, perdoa-nos por todas as vezes que a voz do orgulho teve acesso aos nossos corações. Perdoa-nos por todas as vezes em que a exaltação esteve em nós. Perdoa-nos por todas as vezes que a ira se manifestou em nós. Perdoa-nos por todas as vezes que nos rebelamos contra o céu. Todas as vezes que o Senhor disse não e nós fomos pelo sim. Todas as vezes que o Senhor disse pare e nós avançamos. Perdoa-nos porque muitas vezes nos esquecemos de que dependemos somente de Ti, que Tu és a fonte inesgotável, que é a Tua graça que nos sustenta, que é a Tua presença que nos mantém de pé. Amadara saramakia taramadaragai, evashikite soube akamai. Perdoa-nos por todas as vezes que não demos ouvidos à Tua voz e fechamos o nosso coração para Ti. Perdoa-nos por todas as vezes que não entendemos que quem pôs o espinho foi o Senhor, para revelar a nós um Deus que nos sustenta, um Deus que provê, um Deus que levanta, um Deus que aviva e um Deus que renova. Toma as nossas vidas nesta noite, que a Tua graça esteja em nós, ó Deus. E não nos deixe esquecer jamais que tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Levante a tua mão por 30 segundos e adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Assim diz o Senhor para nós: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa. Akamanchoreha serebeki amadaragai.
porque a breve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado a nós. Por isso nos gloriamos na tribulação, por isso nos gloriamos nas fraquezas, por isso nos gloriamos em tudo, porque somos mais que vencedores naquele que nos amou. Receba a graça daquele que te sustenta, graça para vencer a voz do orgulho, graça para sair daqui renovado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um aplauso e glorifique a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Que possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Me ajuda a vencer a voz do orgulho.